Olá, queridos, estamos mais uma vez aqui no nosso canal Palavra que Salva. Sou o pastor Clorijaba Santiago, pastor da Igreja Batista Monte Oreb. Muito obrigado por você fazer parte do nosso canal aqui. Nós estamos apresentando uma série relacionada a toda a dinâmica e estrutura da família de Abraão e Sara, e todas as tramas relacionais, as alianças e as consequências disso, dentro de uma perspectiva do relacionamento, né? Sempre a gente costuma dizer que relacionamento é outra coisa, muito bem diferente daquilo que às vezes o casal idealiza, promove, e encontra-se depois numa realidade um pouco diferente a isso. Mas vamos ao caso. Nós agradecemos aí a todos que participam conosco desse momento tão maravilhoso que é o nosso canal Palavra que Salva. Nós já temos aí mais de 500, estamos chegando a quase 600 vídeos já gravados aí para a honra e glória do nosso Deus. E se você quiser fazer parte do nosso canal, você clica em inscrever-se, se inscreve automaticamente, você está inscrito, você não paga absolutamente nada e pode usufruir de todas as mensagens já gravadas no nosso canal. Tudo isso nós estamos fazendo para a honra, a glória e o louvor do nosso Deus Todo-Poderoso. Bom, então hoje seria o segundo episódio, já gravei o primeiro, está aí no canal, você pode acessar depois, mas no segundo episódio nós vamos trabalhar a forma estrutural e a dinâmica da família de Abraão, Sara. E a primeira coisa que a gente tem que ver é a questão da indiferenciação, né? Mas você vai ver que o casamento com meio-irmão, né, como está aí de Sara e Abraão, eram meio-irmãos, ele não era, era proibido, segundo a Bíblia, conforme Levítico, capítulo 18, verso 9 e 20, Deuteronômio, capítulo 27, verso 2, e Ezequiel, capítulo 22, verso 11. Então aí estão as evidências claras de casamento de meio-irmãos, que era uma prática no qual a Bíblia ela proibia. Porém, essa deve ter sido uma influência no fato de Abraão e Sara, pois no Egito era muito aceito esse tipo de relacionamento, e também na Síria era aceito esse tipo de relacionamento. Então você vai ver que também tem outras situações que nós podemos ganhar de outros ganhos secundários para que essa relação acontecesse. A união de meio-irmãos, ela também é muito pensada nas questões dos bens familiares, né? Como o interesse da clã em permanecesse intacta, continuar forte ali, não dissolver, porque era muito mais, segundo a convivência da clã, trazia muito mais benefícios para as famílias, quando se fala dos bens familiares, né? Essa questão da indiferenciação também é interessante quando você começa a olhar para a Bíblia e ver a questão relacional do casal, né? Porque, ora, eles são chamados pelo autor do livro de Gênesis como o casal, ora, como irmãos. Ainda fica muito desse conceito de diferenciação. E às vezes a tentativa de enfatizar que eles eram casados era justamente para deixar claro e evidente ali a relação
de Abraão, demonstrando para todos o casamento entre eles. Outra coisa que é interessante aí, que aí a gente vai ver com mais detalhes, né, riqueza de detalhes, quando acontecem alguns episódios, e até um episódio onde Abraão apresenta a sua esposa Sara como irmã, né? Então, nessa ótica, eles eram mais conhecidos como um casal mais de fraternidade, né, do que de matrimônio, por causa dessa indiferenciação que acontecia, que ora eles eram vistos como meio-irmãos e ora eram vistos como casal, né? Outra coisa que demonstra assim, essa indiferenciação é quando a Sara ela expulsa Agar da presença deles por causa da situação, e Abraão ele não se manifesta diante dessa situação, ele fica aquém disso, né? Onde Sara ela toma as rédeas e toma a decisão de expulsar Agar. Também quando Abraão ele vai levar Isaac para o sacrifício, outra coisa interessante que não é visto nenhum relato na Bíblia de Sara comunicando a Sara, né, de Abraão para Sara, comunicando o motivo daquela situação, daquela decisão, daquilo que ele ia fazer ali levando Isaac. Sara não aparece nenhuma evidência bíblica de que Sara foi comunicada por Abraão a respeito dessa decisão de levar Isaac até o sacrifício. Esses tipos de comportamentos, eles mostram exatamente essa indiferenciação, que é para dar mais riqueza na questão de que às vezes eles aparecem como dois irmãos, meio-irmãos, né? E às vezes eles aparecem como casados, tá? Outra coisa que é interessante é quando nasce Isaac, né? Porque já havia tido uma certa invasão, né? Que é Agar, tomando espaço ali com Sara, disputando espaço, e a presença de Ismael, que também vai ser mais um desses supostos invasores no sentido de que houve uma mistura, né, e um afrouxamento das fronteiras relacionais entre Sara e Abraão, e Agar acaba entrando, e também Ismael. Então, quando o filho de Sara e Abraão nasce, que é Isaac, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reorganização da família, do casal, porque Sara agora ela vai tomar a frente na educação de Isaac. E aí o que vai acontecer? Ela vai se colocar agora como uma mãe super protetora, né? Super protetora, porque agora a experiência, a situação que foi ocasionada fez com que desencadeasse esse comportamento de Sara. É como se ela vai deixar Isaac ali, vai cobrir Isaac com todas as proteções possíveis. Tanto que você vai ver que Isaac ele vai em busca de Rebeca mais tarde, né? E a Bíblia diz que ele só se contentou, só se tornou mais, digamos que feliz, quando ele casa com Rebeca e leva
Rebeca para a cama da sua mãe, ali na tenda da sua mãe, é que ele tem a questão da relação com Rebeca. Então você vai ver que eles tinham uma simbiose muito grande, Sara e Isaac, e que a Sara ela cria essa superproteção sobre Isaac e acaba interferindo na sua vida relacional, né? Outra coisa que é interessante é que a partir daí começa desequilíbrio de novo, né? Já havia tido um desequilíbrio por parte da entrada de Sara, de Agar e depois de Ismael, e também agora com a entrada de Isaac, a ideia do sistema que vai acontecer é que ele vai se modificar, né? O sistema vai se modificar porque agora tem um personagem diferente, né? Um personagem que surge como um outro protagonista aí dessa história, né? Então agora vai se formar a relação entre Abraão e Sara na perspectiva de Isaac, porque Isaac era filho da promessa e Abraão com Sara eles tiveram Isaac. Depois você vai ver Abraão com Sara, Isaac, mas Abraão também com Agar e Ismael. Então você vai vendo que a forma do sistema tomou contornos diferentes daquele sistema original, que era a família nuclear entre Abraão, Sara e a espera de Isaac, né? Então ele vai modificar-se totalmente porque entraram 3 personagens, no caso Agar, Ismael e Isaac, e vão dar novos contornos ao sistema familiar. Que Deus te abençoe nesse dia, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus. Amém.